Estava sem microfone, gente. Quando a psicologia institucional desloca essa ênfase na escuta individual e pensa a escuta das relações, isso também precisa acontecer no que diz respeito à atuação de profissionais. Afinal de contas, o que os profissionais vivem atuando mexe com eles, mexe conosco, né? Tem efeitos subjetivos e faz bastante diferença que as pessoas possam falar sobre, que as pessoas possam compartilhar, que as pessoas possam ter espaços de elaboração, né? Espaços em que sejam compartilhadas experiências e também feitas propostas, encaminhadas novas iniciativas, novas práticas. Então, faz parte da psicologia institucional a escuta das pessoas que são atendidas, né? No caso, as pessoas em população de rua, as pessoas em situação de rua, a população em situação de rua, mas também estabelecer espaços, estabelecer procedimentos, né? Seguindo Michel Foucault, o Jorge Broid chama de dispositivo, né? O dispositivo é aquilo que permite falar, permite ver, que dá visibilidade, que dá voz e dá visibilidade. Então, a construção de dispositivos para que profissionais também sejam escutados, né? E a formação dos grupos pode seguir uma determinada forma em que são trazidas as experiências. Uma das pessoas a cada vez fica responsável por ser a cronista do contexto, então ela vai escrever sobre o que é dito. É um dia em que ela não fala, porque é o momento em que ela vai escutar e registrar, e aí vai se revezando quem será o cronista. E aí, para melhor atender as pessoas que são atendidas, no exemplo são as pessoas em situação de rua, mas pode ser nas mais diversas instituições que atendem crianças, instituições que atendem adolescentes, instituições que atendem pessoas com deficiência, instituições que atendem pessoas com alguma doença, instituições que atendem pessoas em situação de violência, instituições que atendem pessoas com algum transtorno psíquico. Seja qual for, as pessoas que atendem também é preciso que as relações sejam cuidadas, tanto em grupos multiprofissionais, quanto grupos para as especificidades de cada atuação, como no caso, grupos com profissionais de psicologia. A escuta de quem escuta faz parte, então, da atuação em psicologia institucional, a escuta das relações de quem atua profissionalmente. Ir até as equipes, conversar com as equipes, propor um horário de reunião, né, e uma escuta aberta, uma escuta com a disposição de ouvir. E ao escutar profissionais de psicologia, o Jorge Broid, vou ler aqui um relato em que ele conta um pouco como é estar na rua atuando com a psicologia. Ele diz assim: o estar na rua, assim como todas as situações sociais limites, exigem do sujeito uma intensa defesa contra a dor, contra a perda, contra o medo e contra o desamparo. Esse processo defensivo tem uma dupla face. A primeira propicia a vida ao permitir uma adaptação a situações muitas vezes inimagináveis. A segunda direciona o sujeito para a morte, na medida em que obtura a reflexão sobre sua história, remetendo à atuação sem palavras em um meio permeado pela violência. Então, quando uma pessoa profissional trabalha com pessoas que estão na rua, em situação de rua, vão ver tanto as manifestações que ligam a vida, quanto a proximidade da morte. E essa escuta clínica vai ter efeitos em quem trabalha. Na matriz reprodutora da exclusão, o técnico que entra em contato direto com a população de rua depara-se com situações muito mobilizadoras, que são a morte, a sujeira, as doenças,
a degradação humana e o desastre sempre iminente. Então, são conteúdos que mobilizam afetivamente. Né? O Jorge Breuer dá o exemplo de uma profissional que foi escutar alguém e aí a pessoa menciona que está com um machucado nos pés. E na hora que mostra os pés e esse machucado, essa ferida, ela foi apodrecendo, o pé ele está praticamente necrosado, né? E ela se surpreende com como a pessoa se refere ao pé como se fosse um objeto, uma outra coisa. Ela não está mais percebendo o pé como uma parte de si mesma, né? Então, são várias as situações que vão gerando, como aquela questão que nós comentamos no vídeo anterior, né? Como essa pessoa ainda está viva, né? A gente ouve sobre várias situações em que a pessoa foi exposta ao que há de mais violento, ao que há de mais perigoso, a formas de repressão, de punição violenta, de perseguição. Então, como é lidar com esses conteúdos que a escuta despertará, né? Que são conteúdos angustiantes? Depara-se com a máxima exclusão e a cobrança implícita ou explícita do sujeito atendido por uma solução urgente. Que alguém que fala sobre condições tão precárias, alguém que fala sobre condições de vulnerabilidade tão intensa, demanda, né? E você, o que você pode fazer? Você veio até aqui me ouvir, e o que é que você vai fazer para ajudar? O que é que você vai fazer para resolver? Então, existe também essa posição de esperarem de nós, que é uma posição que, quando não é trabalhada, não é cuidada, pode ser um peso muito grande, levar ao adoecimento. A urgência da ação e a resistência diante da degradação humana levam o técnico a um sentimento de impotência. Né? Você sabe o quanto uma escuta cuidadosa, sensível é importante, mas você sabe que são muitos os limites do nosso alcance, muitos dos limites do que de fato nós podemos fazer. Então chega a haver, né, um desespero, né? Será que faz sentido mesmo eu estar aqui? Será que faz sentido mesmo eu escutar e a pessoa mexer nesses conteúdos que doem tanto para ela? Então a escuta clínica do estar na rua tem uma série de desafios. Quando a gente lida, então, com profissionais que atuam com pessoas em situação de vulnerabilidade, é preciso ter esse preparo para ter o contato com condições precárias, um preparo para lidar com os riscos envolvidos, a você ir para a rua em situações que muitas vezes você vai se preocupar em relação à própria segurança, em relação à própria integridade física, né? Por exemplo, equipes que trabalham distribuindo preservativos para pessoas que são profissionais do sexo, equipes que trabalham distribuindo seringas para pessoas que fazem uso de substâncias injetáveis, são equipes que estão à noite, num momento em que podem sofrer violência, tanto de pessoas que estão em situação de rua e podem se sentir invadidas, ameaçadas, desconfiadas, mas também violência por parte da polícia, que acredita que de alguma forma você está cometendo um crime. Existe uma dificuldade com o aparato do Estado em compreender como que é o trabalho que está sendo feito. Por isso, né, no âmbito da psicologia institucional, a gente não pode esquecer nunca da necessidade de espaços de elaboração, certo? No próximo vídeo eu vou dar um exemplo de como acontece a pesquisa, e a pesquisa também envolve equipes de profissionais. É bem interessante. Vamos pensar, então, como é a pesquisa na atuação em psicologia institucional. Okay?